Nós estamos numa série cujo título é Hábitos. Hábitos que encontramos na palavra de Deus e que devem ser aceitos pelos crentes. Hábitos saudáveis, hábitos que podem transformar a sua vida para melhor. Na semana passada iniciamos, portanto, hoje, em nosso segundo encontro, desenvolveremos um pouco mais essa temática, a dos hábitos. Hebreus capítulo 13, verso 5 diz-nos assim: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim afirmemos confiantemente. Vamos juntos? O Senhor é o meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Podem sentar, irmãos. Um excelente hábito apresentado neste texto da palavra de Deus é o do contentamento. O contentamento cristão, que é diferente do contentamento do homem natural, do homem que ainda não foi regenerado por Cristo. E vejam, irmãos, a quem essa carta, que eu muito aprecio, é dirigida. A um grupo que estava vivenciando grandes lutas envolvendo dificuldades materiais. Pessoas sendo privadas do controle dos seus bens. Aqui estão orientações para a vida de todos os crentes em todas as épocas. Mas vejam que interessante, irmãos. 2 milênios depois, nós lidamos com os mesmos desafios quando o assunto são os bens materiais que esses irmãos tinham que lidar. Muitos desses crentes a quem a epístola aos Hebreus foi escrita inicialmente estavam sob perseguição do Império Romano e também no seio do judaísmo eles enfrentavam grandes resistências porque eles criam que Jesus é o Messias. Em meio à perseguição, muitos estavam atemorizados. Muitos desses crentes, irmãos, estavam correndo o risco de ter os seus bens confiscados. E claro, como eu e você, que tinham família para cuidar, viam que o futuro era incerto. Essa carta é escrita para alertar os crentes a não cederem ao egoísmo, pensando somente em si mesmos. Diante das dificuldades, muitos tinham como solução guardar o máximo possível de segurança para si e para a sua casa. E é também uma carta que alerta para o risco do materialismo. Gente crente que estava entronizando um ídolo, que é o ídolo Mamon, o ídolo do paganismo dedicado às riquezas. Havia crentes, então, vivendo só para si, e havia crentes acreditando que o futuro só seria seguro se eles tivessem recursos para manter o conforto, as necessidades básicas, os sonhos da família. É nesse contexto, meus irmãos, que quem ama a Deus e ao próximo pode demonstrar que não é amante de bens e pode viver satisfeito, contente, mesmo em meio às dificuldades. Contentamento, a meu ver, é sinônimo de satisfação. É alguém que pode cantar: com Cristo estou contente, Ele me satisfaz. Contentamento é ter prazer no viver. Contentamento cristão, irmãos, é o gozo que o crente tem por saber que ele tem Cristo. E quem tem Cristo tem tudo. É gozar do êxito que vem da vitória sobre a avareza, por exemplo. A avareza que é o amor às riquezas, que é o desejo até compulsivo por se ter bens sob o seu controle. Não há aqui uma licença para o conformismo. A Bíblia não diz isso. A Bíblia não diz a você: olha, já que você tem Cristo e Ele é provedor, conforme-se com o estado de coisas da sua vida. A palavra de Deus, irmãos,
traz algumas exortações duras. Quem não quer trabalhar, que também não coma. Então a palavra de Deus não está aqui nos encorajando ao conformismo e muito menos à preguiça. Mas está dizendo assim: faça tudo o que você pode. Aquilo que você não pode, Deus fará. Trabalhe, se esforce, lute, seja prudente, seja equilibrado na administração daquilo que Deus lhe confia como bom mordomo. Mas saiba, se com toda a sua batalha você não for capaz de alcançar o sustento suficiente para a sua casa, o Senhor suprirá as suas necessidades. É um convite para que em quaisquer circunstâncias nós vivamos contentes. A pergunta que me fiz esta semana preparando o estudo foi: com Cristo eu estou contente? É porque, irmãos, eu canto esse hino desde que me entendo por gente. Eu já cantei isso muitas vezes. Com Cristo estou contente, Ele me satisfaz. E a minha pergunta é: com Cristo eu estou contente para valer? Ou eu canto esse hino porque tornou-se uma tradição cantá-lo? A minha pergunta para você é: com Cristo você tem vivido contente mesmo? E convido você, meu irmão, a olhar para a palavra de Deus, muito especialmente no verso 5, Hebreus 13, 5. Seja a vossa vida sem avareza. É o desafio da palavra de Deus. Portanto, viver contente é não se contentar com o auxílio do dinheiro. É não depender de coisas, mas depender de Deus. Há uma parábola do Senhor Jesus, apresentada por Lucas no capítulo 12, que nos confronta, irmãos, quanto à avareza. Jesus está diante de um homem que diz: Senhor, ordena meu irmão que reparta a herança comigo. Certamente era o irmão mais velho. Jesus então diz no verso 15, Lucas 12, 15: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza. Ou seja, Jesus está dizendo, para quem se considera muito pobre e acredita que não é avarento, mas também para quem se considera muito rico, toda e qualquer avareza é prejudicial, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Na sequência, irmãos, ao falar de um homem que quer derrubar os seus celeiros e construir outros maiores para acumular muito mais bens do que já possuía, e ao final dizer a si mesmo: tens em depósito a minha alma muitos bens para muitos anos, agora viva contente, descansa, come, bebe, regala-te. Diz o Senhor Jesus na parábola que Deus olhou para esse homem avarento e disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado para quem será? A palavra de Deus diz que alguém que depende de coisas para que tenha felicidade e segurança quanto ao futuro, é louca essa pessoa. Não é uma pessoa prudente, não é uma pessoa equilibrada. Portanto, meu irmão, não dependa das coisas. Em Mateus, no capítulo 6, a partir do verso 19, nós encontramos o Senhor Jesus dizendo: não acumuleis para vós outros tesouro sobre a terra. E vejam o alerta, irmãos: onde a traça e a ferrugem corroem e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Meus irmãos, não devemos amar bens materiais. A palavra de Deus não diz que é pecado ter dinheiro, muito pelo contrário. Pecado é amar o dinheiro. Irmãos, dinheiro nas mãos de homens e mulheres tementes a Deus é bênção. Nós temos visto isso na história da evangelização mundial, na organização de muitas das nossas igrejas. Na história dos crentes no Brasil, Deus permitiu, irmãos, que algumas pessoas de muitas posses fossem alcançadas pelo Evangelho, e Deus as usou para investirem na obra do Senhor. Então o problema não é o dinheiro, irmãos. O
que o dinheiro pode fazer? Ele nem pensa, não é um ser animado. Você sim, você corre risco de amar aquilo que você criou, porque você é o ser humano. O ser humano criou a moeda, criou o dinheiro. Hoje, criou as ações da Bolsa de Valores, criou as criptomoedas. O problema não é ter, o problema mesmo é amar aquilo que você tem. Paulo é usado por Deus numa época em que ele percebera na igreja muita gente assaltada por essa tentação. E ele escreve a Timóteo na primeira carta, capítulo 6, verso 6, dizendo assim, 1 Timóteo 6, 6. De fato, grande fonte de lucro é a piedade, ou seja, a vida espiritual com o contentamento. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma poderemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes, é o que diz o verso 8. Estejamos contentes, sejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Alguns, porque tiveram como grande plano de vida ser rico, negaram o Senhor e passaram a viver na prática daquilo que o Senhor condena. Paulo, ainda aqui nesse capítulo 6 da primeira carta a Timóteo, no verso 17, diz assim, aquele jovem pastor, verso 17, exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento, que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Digam que não amem aquilo que é instável. Diga, Timóteo, a quem pôs o coração nas riquezas, que o nosso prazer vem do Senhor, que é quem nos proporciona tudo. Se querem ser ricos, que o sejam de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Talvez, irmãos, alguns crentes estejam sendo envergonhados por gente descrente que tem sido generosa em dar. Recentemente, conversando sobre o nosso lar de idosos, o Recanto Vida, constatamos pessoas, irmãos, que ao que sabemos não frequentam igreja, não professam a fé evangélica, mas são ajudadores, auxiliadores do Recanto Vida. Um lar evangélico que cuida de idosos, instituição com pessoas que ali permanecerão por longo tempo, portanto, um desafio grande, caro, e pessoas que têm auxiliado, mesmo não sendo crentes em Jesus. Isso chamamos de graça comum. São traços da imagem da semelhança de Deus que mesmo o homem caído não perdeu, que denunciam que é criação de Deus. Irmãos, nós somos chamados pelo Senhor a vivermos satisfeitos com aquilo que o Senhor nos dá. Volto a dizer, você não deve se conformar nem viver na preguiça. Mas uma vez tendo feito tudo, reconheça que você tem aquilo que o Senhor soberanamente e amorosamente quis colocar em suas mãos. É por isso que o autor da Epístola aos Hebreus cita a palavra de Deus, cita o livro de Deuteronômio, cita o livro dos Salmos, quando relembra aos crentes, o Senhor tem prometido que nunca nos deixará, nunca jamais nos abandonará. Nós devemos nos alegrar porque, ainda que pareça que os nossos planos se frustraram e os nossos recursos estão por acabar, o Senhor
nunca deixará de ser o nosso auxílio. E a pergunta, aqui repetida no verso 6 é: que me poderá fazer o homem, se o Senhor é o meu auxílio? Eu não temerei. Olhem, meus irmãos, para aquilo que nos diz o Senhor Jesus em Mateus 6,33, que os irmãos conhecem muito bem. Um dos versículos bíblicos mais conhecidos da cristandade. Buscai, pois, em primeiro lugar, como prioridade, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas são essas, irmãos? Verso 31. As perguntas que fazemos: que comeremos? Que beberemos? Com que nos vestiremos? Olhe ainda para a palavra de Deus em Filipenses, no capítulo 4. Eu quero destacar os versos 11 a 13. Filipenses 4, 11 a 13. Digo isto não por causa da pobreza, diz o apóstolo Paulo, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto ser estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. A boa interpretação desse texto é fácil, irmãos. Basta ler os versículos anteriores ao verso 13. Tudo posso naquele em quem eu estou contente. Eu posso até passar fome e ser humilhado e ter pouco. Meus irmãos, não devemos nos contentar com o auxílio do dinheiro. Como já foi alertado pela palavra de Deus, ladrões podem levá-lo. A ferrugem pode consumi-lo. Moeda perde valor. Por isso, irmãos, não devemos nos contentar com algum auxílio limitado que vem do dinheiro. Não devemos também nos contentar com o auxílio do homem. O nosso hábito a ser cultivado é viver contente, ainda que nos pareça que as pessoas à nossa volta não nos tenham parado. Esse é um hábito bíblico, é um hábito cristão. Eu continuarei me contentando, porque eu tenho Cristo. Eu continuarei vivendo contente, porque eu não dependo daquilo que o homem possa me dar. Voltem a Hebreus 13, no verso 6. Que me poderá fazer o homem? É semelhante àquilo que o salmista diz no Salmo 27, verso 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. De quem temerei, ou a quem temerei? É o que diz o Salmo 27, verso 1. E lá no verso 2 diz: quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. Não confiarei no homem, porque do homem, irmão, segundo a palavra de Deus, vêm as promessas incertas, promessas que não se cumprem. Eu já conheci pessoas que perderam muito tempo da vida esperando que promessas de homens se cumprissem. Claro que eu não vou citar lugares ou nomes, mas os exemplos que darei são da vida real. Um homem que durante muito tempo acreditou que o seu chefe lhe daria uma promoção que finalmente lhe permitiria viver no padrão de vida em que ele gostaria de viver. Depois de alguns anos ele foi demitido pelo chefe. Seguiram-se anos de amargura, frustração, tristeza, dor. Viveu por muitos anos em torno daquele chefe, acreditando que ali estava o seu futuro. Eu conheci uma pessoa assim. Perdeu anos alimentando uma possibilidade que não se cumpriu. E depois perdeu muitos outros anos lamentando a promessa não cumprida. Conheci gente, irmãos, um caso em especial de alguém que namorou e noivou por 19 anos. Perto de completar 20 anos, o relacionamento acabou. Bem longe daqui. Essa pessoa mora muito longe daqui. Os irmãos não sabem quem é.
quanta tristeza, quanto sofrimento, quanta angústia, coração partido. Conheci um outro caso de uma pessoa já idosa que me disse muitas e muitas vezes: eu tenho uma causa na justiça. E foi toda a minha categoria. Ele era um policial. É porque ainda está vivo. Muito idoso hoje. E com certeza nós vamos ganhar essa causa. Irmãos, eu passei a minha adolescência, boa parte da juventude, ouvindo essa pessoa dizendo isso. Essa causa vai sair. Nós vamos ganhar, não tem jeito. E quando sair, eu reformo minha casa, compro um carro, viajo. Até onde eu sei, irmãos, a causa continua na justiça. Lembro-me quando ele, chateado, disse: também esse governador fica recorrendo todas as vezes em que parece que vai sair a causa. Irmãos, não devemos confiar no auxílio do homem, porque as promessas dos homens são incertas. Há até pessoas que conhecemos, que são bem intencionadas, corretas, mas são finitas, irmãos. Vidas finitas. O nosso contentamento, a nossa satisfação, o nosso prazer no viver não deve ser consequência da nossa confiança em gente que é limitada como você. Atitudes de homens que são questionáveis. Você conhece o coração de quem fez altos planos envolvendo você? Você conhece profundamente a mente de quem você acredita que nunca te faltará, nunca jamais te abandonará? Tenha cuidado com os ídolos do nosso tempo. Os ídolos do consumo, os ídolos do mercado, os ídolos do entretenimento, os ídolos do bem-estar. Muito cuidado, irmãos. Há muita gente que tem tudo isso e desiste de viver. Se você não estiver contente em Cristo, nada te trará prazer no viver. Preste atenção, meu irmão. Ter filhos, casar-se, prosperar financeiramente, conhecer o mundo, construir um nome respeitado, alcançar influência nas redes sociais, se não houver Cristo em sua vida. Tudo isso irá expor mais ainda a miséria da sua tristeza e solidão. Ou você admite que o auxílio verdadeiro do homem vem de Deus, e Ele que nos criou e nos conhece, e Ele que nos ama e nunca nos abandonará, sabe exatamente nos oferecer uma vida abundante, ou você não saberá o que é viver contente. Viver contente é viver em Cristo Jesus. Richard Baxter, antigo pregador do Evangelho e escritor, disse algo que eu quero compartilhar com os irmãos agora. Richard Baxter disse assim: o céu, acredito que podemos até projetar para os irmãos, o céu pagará qualquer prejuízo que possamos sofrer para ganhá-lo, mas nada pode pagar o prejuízo de perdê-lo. Qual é o prejuízo que você tem enfrentado nessa vida? Amigos que te desmerecem? Familiares que te segregam? Pessoas que te perseguem? O mundo que critica a sua fé? Qualquer prejuízo pequeno que você tenha nesse mundo para alcançar o céu será pago pelo céu. Mas nada pode pagar o prejuízo de perder o céu. Você está contente porque você é de Cristo e viverá eternamente com Ele no céu? A minha pergunta sincera, irmãos, pergunta de crente. Porque, irmãos, hoje em dia a gente fica nessa, né? Você é protestante, é evangélico. Irmãos, eu digo logo, eu sou crente, crente em Jesus. É aquele que abre a Bíblia e crê que cada vírgula da Bíblia é verdadeira. A minha pergunta para um crente em Jesus é: você está contente com Cristo para valer? Ou isso é conversa? Irmãos, eu me incomodo. Eu me faço essa pergunta. Especialmente quando tudo vai muito bem. Especialmente quando tudo está muito agradável. Especialmente, irmãos, quando as coisas dão certo. E Deus tem sido misericordioso comigo, porque as coisas têm dado certo já há algumas décadas em minha vida. Mas eu me pergunto, irmãos, eu estou contente mesmo porque eu conheço Jesus Cristo e porque o céu é o meu destino? É pergunta de crente, irmãos. Quem não é crente não faz esse tipo de pergunta, não se importa com isso, porque não tem olhos espirituais abertos, não é capaz de entender o que está perdendo longe de Cristo. Não esteja o seu contentamento no dinheiro, nem no homem. Viva contente com o auxílio do Senhor. Viva contente assim. Seja a vossa vida sem avareza,
Contentai-vos com o que tendes, porque o seu Deus tem dito: eu nunca te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Eu gosto desse versículo, irmãos, porque ele é enfático. Nunca jamais te abandonarei. E então está aqui o convite aos leitores da carta, aqueles que estavam sob perseguição, aqueles que viviam dias difíceis, tempos tenebrosos. O convite é: afirme com confiança, não da boca para fora: o Senhor é o meu auxílio. O que nos pode fazer o imperador? Vejam Deuteronômio 31, verso 6. Não tenho dúvida de que o autor de Hebreus lembrou-se de Deuteronômio 31, 6. Sede fortes e corajosos. Não temais, nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. Vai, Josué, com o povo de Deus, porque ele não deixará vocês são dele, nem vos desamparará. Olhem para trás, ele desamparou vocês, depois de terem deixado a corte de Faraó. O que vocês tinham? Atrás o exército, à frente o mar, de um lado o deserto, do outro as montanhas. O Senhor não deixou vocês, não desamparou vocês. Certamente, irmãos, o autor da carta aos Hebreus estava lembrando de Josué capítulo 1, verso 5. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Josué 1,5. Não te deixarei, nem te desampararei. É dito isso em Deuteronômio, é dito em Josué, mas certamente ele também lembrava-se de Salmo 118, verso 6. Salmo 118, verso 6, diz-nos assim a palavra de Deus: o Senhor está comigo, não temerei. Que me pode fazer o homem? Verso 8, Salmo 118, 8. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Qual tem sido o seu hábito, meu irmão? O seu hábito é de contentar-se, alegrar-se depois que você olha o saldo da conta bancária, ou ao contrário, de entristecer-se, deprimir-se? Qual é o seu hábito? O seu hábito é dizer: eu estou bem porque eu tenho pessoas ao meu lado. Qual é o seu hábito? O seu hábito é de reconhecer que está contente porque você é crente em Jesus e sabe que seu destino é o céu? Pois saiba que viver contente é consequência de visão acerca de Deus. Como é que você vê o seu Deus? Se você sabe que Ele te conhece, você viverá contente. Se você reconhece que Ele te ajuda, você viverá contente. Se você tem convicção de que Ele dirige a história, não importa o que está acontecendo no seu capítulo, nesse momento, é Ele quem dirige a história, você viverá contente. Se você sabe que Ele te livra de todo mal, ore assim, é bíblico, livra-nos de todo mal, você viverá contente. Eu quero trazer aqui o testemunho de um pregador do século V, João Crisóstomo. Depois que o imperador de Roma o ameaçou dizendo que tomaria os seus bens se ele continuasse pregando o evangelho, João Crisóstomo disse o seguinte: na verdade, a ofensiva ou a ameaça era: eu vou tirar todos os seus bens, vou tirar tudo que você tem. Aí João Crisóstomo disse: isso é impossível, pois o meu tesouro está no céu e as minhas riquezas estão dentro de mim. Isso é um homem contente, irmãos. O imperador carnal, cheio de contentamento nas riquezas e nos homens, dizendo: já sei como vou prejudicar esse homem. Vou tirar aquilo que me faz contente, as riquezas dele. E ele diz: é impossível tirar as minhas riquezas. Meu tesouro está no céu, minhas riquezas dentro de mim. Há uma fé que ninguém poderá roubar. Que Deus nos ajude, irmãos, como salvos, que já recebemos auxílio eterno do Senhor, no tempo que nos resta neste mundo, saber que não nos faltará auxílio do mesmo Senhor. Deus nos permita saber disso. Ao aceitar, ao cultivar
ao assimilar esse hábito bíblico, que é o do contentamento, viver contente em todas as circunstâncias, você glorificará a Deus, que é quem te sustenta. E você influenciará pessoas que te cercam e que não estão vivendo contentes. Elas precisam conhecer pessoas que têm por hábito viver contentes. Sem lutas, não. Sem tristezas, não. Irmãos, contentamento se parece mais com um filme do que com uma fotografia. O crente pode ter tirado a foto de um momento triste, mas o filme da vida dele tem um enredo que sempre acaba dizendo o seguinte: sejam bem-vindos para o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Sejam bem-vindos, herdeiros de meu Pai. Bem-vindos todos aqueles que em todas as épocas e lugares confiaram no nome do Senhor. Contentamento é um hábito. Cultive o hábito de viver contente com o Senhor. Deus, pois, nos abençoe. Vamos cantar, irmãos. Vamos cantar